noite! Sejam bem-vindos! Eu sou a Valéria Oliveira e eu tô aqui para te ensinar a construir as tuas próprias peças, né? Construir peças de qualidade, tô aqui para te ensinar modelagem, costura, peças com propósito, não qualquer peça, né? Não uma peça que você se senta aí um copião mais um igual no mundo. Não, peças que falem da sua identidade, da sua essência, peças com valor. Tô aqui para te ensinar isso, tá? E hoje a gente vai aprender uma blusa que eu coloquei lá nos meus stories e fiz uma enquete, né, entre duas peças e vocês escolheram uma. A opção 1 foi a grande vencedora, disparado. E tô aqui para ensinar vocês a fazer essa peça então, tá? Tô aqui com a imagem dela. Olá, boa noite! Hoje a gente vai trabalhar essa peça. Eu até comentei que eu abri essa live aqui meio-dia hoje para poder começar, né, mostrar para vocês essa peça. E, gente, eu não descobri, se alguém souber, me ensina, porque simplesmente sumiu a opção que nós tínhamos antes de selecionar a imagem, né, de acessar a câmera do celular aqui e selecionar a imagem para que vocês pudessem ficar visualizando a peça que a gente vai trabalhar e ao mesmo tempo eu aqui falando, né? Antes a gente tinha esse recurso e agora se tem, eu não encontro mais. Não consigo mais achar aqui dentro, né, do ao vivo aqui da live. Então, com isso eu não tinha conseguido mostrar a peça para vocês, tive que encerrar a live. Mas agora, porque a gente não desiste nunca, né? A gente volta no modo impressão, né? Tô aqui com a peça impressa, então, pra gente trabalhar, tá? E começo dizendo pra vocês, sempre, tá? Quando a gente vai começar uma interpretação de um modelo, ou seja, quando a gente vai começar uma peça, que a gente vai começar a modelagem de uma peça, a gente precisa de um molde que represente o nosso corpo, tá? Esse molde se chama base. Eu costumo falar que a base é uma cópia do nosso corpo. Ela representa, então, todos os nossos volumes, todas as nossas formas, todas as nossas curvas, tá? Olá, boa noite! E a gente precisa, então, desse molde, que é esse aqui que eu desenhei para vocês, ó, tá? Então, a base, ela sempre vai representar o nosso corpo. E por que a gente precisa partir desse molde? Porque a gente precisa entender onde está o formato do corpo para que a gente consiga desenhar o modelo da nossa roupa em cima do corpo. Então, para eu definir a altura de decote, a altura da alça, profundidade da minha cava, eu preciso ter o desenho do meu corpo para que eu consiga fazer essa interpretação, desenhar esse meu modelo desejado em cima do meu corpo. Da mesma forma, né, quando a gente vai estabelecer as folgas de vestibilidade, eu preciso ter o formato, o desenho do meu corpo para entender o quanto eu quero aquela peça ajustada no meu corpo ou quanto eu quero ela afastada, ampla do meu corpo, né? Então a gente sempre vai iniciar, a gente vai partir da base, tá? O próprio nome já fala, né? A base. Então é um molde inicial, é o pontapé. Tá? Então a gente tem uma base que representa aí o tamanho do nosso corpo e eu sempre falo para vocês copiarem a base de vocês, tá? A base, ela é um documento essencial e que vocês não podem perder, vocês não podem alterar, porque ali tá falando do formato do corpo de vocês. Então façam uma cópia dessa base num outro papel, tá? Para que aí sim vocês possam desenhar o modelo de vocês em cima desse molde e não alterar aquele outro lá, aquele documento que não pode se perder nunca, tá? Então aqui eu já tenho uma base, tá? Então essa curvinha aqui, ó, representa o meu decote, isso é a metade do meu molde, ó, tá? A gente trabalha com metade. Então eu tenho o meu decote, o meu centro da frente, que é essa linha reta, a minha cintura, a minha lateral do corpo, a cava, o meu ombro e esse daqui, essas linhas, representam as pences, tá?
o que que vai acontecer? No nosso corpo, a gente tem diferentes formatos, né? Então, eu tenho uma região grande, que é uma região de busto. Depois eu tenho uma região pequena, que é a região de cintura. Mesma coisa acontece com o pescoço, com o ombro. São diferentes tamanhos, diferentes proporções. E isso faz com que sobrem alguns volumes, né? Então, imaginem que para eu fazer uma blusa, eu preciso ter um tecido que vai ter a circunferência toda do meu busto, porque aqui é uma região grande. Só que nas regiões menores do que o meu busto, esse tecido vai acabar sobrando. Então, olha só, se a gente olhar do meu busto para cima, eu sou menor aqui em cima do que essa região. Da mesma forma, eu sou menor daqui para baixo do que essa região. Então, aqui vai acabar sobrando tecido e aqui também vai acabar sobrando tecido, que são representados, ó, nessas pences aqui. A pence é uma ferramenta de ajuste, né? Uma maneira que a gente tem de pinçar, de agarrar esse tecido que tá sobrando, tá? Então, no nosso corpo sempre vão existir esses volumes sobrando, esses volumes excedentes, porque faz parte do formato, da anatomia feminina, tá? E aí vai depender então do nosso modelo e de como a gente vai trabalhar esses volumes. E a pence tá aqui representando então a sobra, né, desses volumes, tá? Quando a gente olha para nossa peça aqui, ó, o que a gente tem que identificar, tá? Na nossa peça, a gente vai ter pence aqui na lateral, que a gente consegue ver a sombrinha, ó. Tem uma pence aqui na lateral e em mais lugar nenhum. Aqui em cima, olha só, deixa eu pegar uma caneta. No biquinho do meu busto, ó, ele tá bem aqui. Do biquinho do meu busto pra cima, eu não tenho pence, eu não tenho nenhuma costura. Então, isso significa que eu tive que movimentar. Eu vou ter que trabalhar esse volume que está representado aqui, que ele tá sobrando. Porque eu não tô costurando ele, então eu vou ter que trabalhar ele, eu vou ter que transformar esse volume. E aí, aqui do lado, ó, tem uma pencezinha. Então, eu posso trazer essa pence para cá, movimentar essa pence aqui de cima, aqui para lateral, tá? E a gente consegue ver que na cintura dessa peça é bem amplo, bem folgado, né? Então, eu vou deixar relaxada essa minha pence da cintura. Quando a gente fala relaxado, um volume relaxado, é um volume que eu não tô trabalhando. Eu tô deixando ele livre, solto, tá? Então, eu tô dando amplitude para minha peça. Então, nesse caso aqui, dependendo da quantidade de amplitude que vocês querem dessa peça, eu posso trazer o volume que tá sobrando do meu corpo aqui para a região da minha cintura, para dar mais amplitude nessa parte inferior, ou também dividir aqui com a lateral do meu busto. A gente vai fazer exatamente como tá aqui na peça. Eu vou trazer ela aqui para a lateral do busto para vocês entenderem essa transferência, tá? Tem alguns métodos que vão mostrar para vocês essa base do corpo com a pence já aqui na lateral, tá? Nesse caso, vocês não vão precisar transferir, porque daí a pence já vai estar aqui na lateral e a da cintura a gente não vai fazer nada com ela, a gente vai deixar ela relaxada, que é para ela dar essa amplitude, tá? No meu caso aqui, eu vou precisar trabalhar esse volume, porque o meu molde tem o volume aqui em cima, tá? Então, vamos lá, o que a gente tem que fazer com essa peça? Eu vou precisar trazer esse volume ali de cima que estava sobrando aqui para minha lateral. Eu preciso aumentar o comprimento da minha peça, tá? A base sempre vai até a cintura, porque a cintura representa o centro do corpo, o que está dividindo a minha parte superior da minha parte inferior. Então, toda a base vai terminar na cintura e começar na cintura. As peças inferiores, seja short, calça, saia, vão começar na cintura e as peças superiores vão terminar na cintura, que é a região central do corpo, tá?
Então, como aqui a gente está interpretando um modelo, a gente está modificando esse formato do corpo, criando um modelo em cima do meu corpo, eu vou então fazer a alteração que precisa para eu chegar nesse modelo. Que nesse caso a gente vai, ó, aumentar o comprimento então, porque eu quero essa blusa mais comprida que a minha cintura, tá? Então a gente já vai fazer isso aqui. Quanto que a gente vai precisar aumentar? Eu vou aumentar aqui, ó, uns 8 centímetros. E vou conectar com a minha lateral. Como eu quero que essa peça fique ampla, ó, eu já vou dar uma amplitude aqui na minha lateral. Tô afastando mais ela do meu corpo. Posso fazer isso desse jeito ou posso transferir aquele volume que a gente tinha falado lá de cima aqui para baixo também. Quando eu trouxer esse volume daqui para cá, ele ia abrir aqui na lateral também, tá? Então, são duas formas da gente fazer isso. Agora, o que a gente tem que fazer? Não tenho costura do biquinho do meu seio para cima. Se eu não tenho, eu tenho que trazer aquele volume aqui para lateral, que olha ali, ó. Tá vendo a sombrinha aqui? Ó. Aqui a gente tem uma pence, tá? Que é esse volume que tava aqui em cima veio para cá. Vamos transferir ela para cá, então. Como é que a gente faz isso? Eu tenho aqui o molde. Vou botar ele aqui. Fiz no papel para que eu possa recortar e vocês vejam certinho como que fica essa transferência, tá? Essa é a posição que eu tenho, que existe. O que a gente tem que fazer quando a gente vai transferir um volume? Marcar a nova posição. Então, onde que eu quero que esse volume venha agora? Eu quero que ele venha para a minha lateral. Então, ó, eu vou marcar aqui onde eu quero que ele venha. Sempre vou conectar lá com o meu ponto do busto, que é o ápice de volume que a gente tem. Se a minha pence grande veio, terminou aqui no meu busto, a outra pence que eu vou fazer também tem que terminar nesse ponto do meu busto. Então, ó, vou conectar lá. Agora, a gente vai cortar um dos lados da pence que eu não quero. Não quero essa. Então, uma linha tá mostrando o início do volume, outra linha tá mostrando o final. Vocês vão escolher uma das linhas para cortar, até o ponto do busto. Tanto faz qual lado, tá? Cortei a região que eu não quero e agora eu vou cortar a região que eu quero. Nesse caso é aqui na minha lateral, ó. Vou cortar até o ponto do busto. Cuida para eles não se desconectarem ali, ó. E agora o que a gente vai fazer? Fechar esse volume que eu não quero, ó. Coloquei uma linha em cima da outra. Então, eu fechei o volume, olha só. O volume estava ali. Quando eu levo a linha de início do volume até a linha final do volume, eu fecho e automaticamente ela abre aqui na lateral. Isso se chama transferência de volume, tá? Como eu falei para vocês, sempre vai existir volume ao redor do busto, porque faz parte da anatomia do corpo feminino. Mas nem toda peça vai estar com o volume como a gente colocou aqui na base, né? Na região do ombro e na região da cintura. Cada peça que a gente pegar, a gente vai ter que analisar, então, onde que estão esses volumes, porque eles existem, eles não evaporam, só que eles foram trabalhados de alguma forma. Ou eles foram transferidos para algum lugar, ou eles foram transformados em alguma coisa. Nesse caso aqui, não vai ser transformado em nada, porque vai seguir como pence. Mas a gente pode transformar em prega, em recorte, em franzido, ou até mesmo em relaxamento, como é o caso do volume da cintura, tá? Ó. Fecho aqui.
aqui de baixo, a gente precisa colocar um papel ali, tá? A gente precisa colocar um papel, porque essa pence existe, ela vai ser costurada. Então, a gente não pode deixar esse buraco. Tá vendo que o papel ficou com um buraco? A gente precisa colocar um papel aqui, tá? Então, ó, vou botar um papel. Esse seria exatamente o processo que eu faria no meu molde, ó. Aqui e aqui. Quando eu coloco esse papel aqui embaixo, eu tô dizendo que esse molde, então, tá inteiro, né? Aí, o que a gente tem que fazer agora, tá? A gente precisa desenhar o formato da nossa pence, porque esse molde abriu. E aí, eu vou falar pra vocês como que é o ideal de vocês fazerem essa pence, tá? Ó, vocês vão dobrar essa pence sempre com o volume pra baixo. Então, a mesma coisa, a gente vai levar uma linha de início do meu volume, ó, dobra ela aqui, faz essa marcação da pence, ó, e a gente vai simular como se estivesse costurando essa pence, como se estivesse fechando essa pence, ó. Então, eu vou levar ela, o final, até lá o início. Repara que o meu volume vai ficar pra baixo, tá? Se a gente faz ao contrário, trazer essa linha em cima dessa, ó, o meu volume vai ser jogado lá pra cima. E isso não dá uma boa vestibilidade, porque fica marcando o volume aqui, ó. Então, a gente sempre bota pra baixo, que qual que é a intenção? Esconder embaixo do busto, tá? Daí ela fica mais escondidinha, se encaixa ali. Se a gente vira pra cima, fica fazendo volume aqui, tá? Então, ó, vamos dobrar aqui pra baixo essa pence. E isso aqui é só pra gente simular como se ela tivesse costurada e a gente conseguir marcar essa lateral aqui, ó, tá? Deixa eu pegar uma carretilha aqui. Ó, o que a gente tem que fazer? Carretilhar o volume para que ele crie a angulação necessária. Aqui que a pence é pequena, quase não vai aparecer. Mas quando vocês têm uma pence grande, ela fica bem saliente, tá? Ó, o formato dela aqui, ó. Vai criar esse biquinho, tá? Isso é bem importante. Então, o que a gente fez aqui até agora? A gente só movimentou os volumes. Então, eu identifiquei que aquele volume que eu tinha aqui em cima, no meu ombro, não existe nessa peça. Esse modelo não tem nada costurado aqui, mas tem aqui na lateral. Então, eu trouxe o volume que existia aqui, trouxe para a lateral. Foi o que a gente fez, tá? O volume da cintura vai ficar livre, porque a gente tem uma peça ampla, enquanto que essa pence aqui vai ser costurada, tá? Agora, a gente vai começar a desenhar, então, as alterações do nosso modelo realmente, tá? Eu vou dar uma modificada aqui, ó, no meu desenho, pra gente entender que tem uma pence aqui, tá? Ó, esse ombro diminuiu, porque a gente fechou, né? Esse ombro diminuiu, a pence fechou e abriu uma pence aqui, né? Ó. Tá? Essa foi a alteração que a gente fez ali no papel. Então, agora o nosso molde tá aqui. Muito bem. O que a gente tem que fazer agora pra gente chegar nesse modelo aqui? Primeira coisa, a gente vai definir profundidade do decote, tá? A nossa base sempre é feita até esse ossinho aqui, ó. Do ossinho pra baixo, porque do ossinho pra cima começa o nosso pescoço, é uma outra parte do corpo.
o meu busto aqui, a minha região de corpo é o ossinho, tá? Então, a gente vai medir o nosso decote do ossinho pra baixo, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho uma fita. Ó. Vou medir do meu ossinho pra baixo. Qual que é a profundidade que eu quero? 12 centímetros é o que eu quero, tá? Então, ó, a gente vai marcar aqui do nosso ossinho pra baixo 12. Fiz uma marcação. Agora, do meu ponto do busto pra cima, qual é a medida, tá? E aqui vocês precisam ter cuidado, no caso dessa blusa ele é bem alto, mas às vezes quando a gente vai fazer um tomara que caia ou alguma outra peça assim, a gente precisa ter cuidado suficiente de colocar uma altura que tape o busto realmente, que ele não vai cair, tá? Então, ó, qual que é a altura que eu quero? Eu quero um pouco mais que essa minha blusa. 15. Vou botar, ó, do biquinho do seio pra cima. Então, eu vou marcar aqui 15. Essa marcação, reparem que ela é, ó, não é exatamente em linha reta, ó. Ela é um pouco pra fora, tá? Nesse caso aqui dessa blusa. Então, ela vem um pouco pra fora. Se vocês quisessem um decote mais fechado, trariam ela mais pra perto. No caso dessa blusa, é um pouquinho mais pra fora, ó. Deixa eu até botar um pouquinho mais aqui. Ali. Então, essa é a altura da minha blusa e a altura do meu decote. Agora, a gente vai começar a desenhar esse formato aqui, ó. Esse formato e esse formato. Vamos primeiro aqui nessa parte do busto. Reparem que essa blusa, ela veste muito bem, ela é muito bonita. E aí, qual que é o segredo dessa blusa para ela poder vestir bem? É porque ela tá adaptada ao formato do nosso corpo, tá? Reparem que existe uma barriguinha aqui, ó, bem suave, né? Mas existe uma barriguinha. Por quê? Porque aqui tá o volume do busto. É redondo aqui, ó, é alto. Então, ela tá fazendo curva para se adaptar ao formato aqui do meu busto, ó. Ela tá fazendo isso. Quando a gente faz uma linha reta, a gente corta o nosso corpo, a gente deixa chapado, tá? E aí a blusa fica assim, ó. O tecido não se adapta. Então, um dos segredos da boa vestibilidade, da modelagem se adaptar ao corpo, é entender onde a gente tem o volume, onde a gente tem aquela curva e conseguir desenhar. Mas é importante a gente ter essa suavidade, assim, né? Não adianta eu fazer uma curvona, né? Porque daí eu vou deformar lá pra dentro, eu vou estar mexendo no desenho da minha peça. Eu preciso ter esse manejo, né? Esse cuidado, assim, de fazer algo suave, tá? Então, ó, é isso que a gente vai fazer. A gente vai conectar a altura do nosso busto com a nossa alça, ó. Ela vem aqui pra dentro e aí ela começa a sair pra fora aqui, ó. E cai de novo aqui no centro, tá? Então, ó, ela faz a barriguinha bem nessa região aqui, ó. Que é a parte arredondada do nosso busto. Olha só onde tá passando o nosso busto, ó. O volume do nosso busto tá aqui, ó. Eu com uma mão olhando ao contrário é ótimo, né? Tá? Então, a gente vai fazer essa leve curvinha ali. Ó. Bem leve, tá? Agora, o que a gente tem aqui? Fiz essa curvinha aqui e agora a gente vai fazer a nossa cava.
Primeiro, essa cava aqui é uma cava bem fechada. Deixa eu melhorar essa minha curva aqui. Acho que vou descer mais esse meu decote. Aí, ó. Aí. Essa nossa cava, que é a cava da base, ela é uma cava bem fechada. Por quê? Porque ela só está representando o nosso corpo. Então, ela vai falar exatamente dos limites do nosso corpo. Assim como ela vem até o pescoço, e daqui para cá é o pescoço, né? Daqui para baixo é o nosso corpo. A mesma coisa é a cava. Ela vai ser fechada, porque daqui para cima é a parte de dentro do braço, é a cava, e daqui para cá é o nosso corpo. Então, ela vai fazer exatamente esse desenho, bem fechadinho. A nossa blusa, ela não é fechadinha desse jeito. Repara como ela é mais caidinha, né? Ó, ela tá soltinha, tá? Então, a gente pode rebaixar um pouco essa cava, ó. Vou rebaixar aqui. Isso vocês vão determinar o quanto vocês gostam dela rebaixada, tá? 1, 2 centímetros, não precisa muito mais que isso, tá? Porque senão ela vai começar daí ficar aparecendo aqui. Rebaixei a minha cava e agora a gente vai desenhar esse contorno da cava. E aí reparem que aqui também tem as mesmas curvas suaves, tá? Para desenhar essa cava. Repara, ó, barriguinha aqui em cima e aqui, ó, barriguinha aqui em cima e olha como cai já fazendo uma barriguinha lá para as costas, ó. Olha o formato que ela é. Fiz barriguinha aqui e aqui que tá próximo do braço eu deixo mais retinho. E aí já vou fazendo curvinha para unir lá com as costas, tá? Então é isso que a gente vai fazer, ó. Leve barriguinha aqui e venho suavizando conforme eu tô me aproximando, ó, do braço aqui, aquele buraco do braço, ó. Eu vou deixando mais reta e conecto redondinho aqui no que eu rebaixei da minha cava, tá? Ó. E tá feito o desenho da nossa blusa. A gente tá fazendo a parte externa, tá? A gente tá fazendo os limites da nossa blusa. Então, a gente transferiu os volumes, a gente deu amplitude pra ela. Da mesma forma que a gente deu amplitude aqui embaixo, se a gente quisesse dar desde aqui de cima, ó, poderia também, tá? Daí vai até lá embaixo. E essa pence viria até aqui, tá? Vou até deixar assim. Ó. Se quiser aumentar um pouquinho, que essa é bem ampla, não tem problema. E quando eu falo pouquinho, é pouquinho, 1 centímetro já é suficiente, tá? Pra não começar a ficar um sacão aqui, ó. Vai ficar grandona aqui, tá? Então, repara que a gente já transferiu esses volumes, já desenhamos essas partes externas da nossa peça, né? A gente já deu comprimento, já deu amplitude, essas folgas, os desenhos aqui do busto. E agora a gente vai fazer essa parte de dentro. Repara que ela tem uma costura aqui dentro, né? Ó. Daqui e do outro lado aqui também, né? Um recorte, tá? E esse recorte é um recorte de estilo, exatamente para salientar esse formato, tá? Então, a gente tem uma costura aqui no centro do nosso corpo, que é daqui para baixo. E a gente tem, então, esse outro recorte aqui, que agora a gente vai desenhar da linha externa para dentro. Qual é a medida desse meu recorte aqui? Quanto que eu quero? 3 centímetros? 4? 2? Qual que é a largura que eu quero? Ó. Eu vou fazer aqui de 3 centímetros. Então, ó, eu vou marcar 3 centímetros até embaixo, que é essa parte reta.
E agora eu tenho que vir daqui pra cá, marcando 3 centímetros. Por que que é de fora pra dentro? Porque a gente tem que vir acompanhando os 3 centímetros conforme a curvatura que a gente criou aqui, ó, tá? Então, eu vou marcar 3, 3, ó, 3, 3, 3, 3. E aí, a gente vai desenhar, ó. Aquele detalhe que ela tem aqui. Ó. Ela vai até lá em cima, ó. Então, ela vem até aqui. Isso aqui vai ser uma parte de molde que a gente vai tirar. Que é esse acabamento aqui, né? Esse detalhe, esse recorte. E daqui pra cá é o restante da minha blusa, tá? Que vai ser, então, essa parte, onde a gente vai ter uma pence costurada e essa não vai existir, porque isso aqui vai ficar solto, vai ficar relaxado. Uma outra coisa que a gente tem é um revel aqui nessa cava, ó. Um revel para dar o acabamento nessa cava, para não ficar com o tecido desfiado, porque aqui essa parte é toda dupla, então já dá o acabamento aqui nessa extremidade, e aí a gente precisa de uma coisa para dar acabamento aqui nessa cava, que é o revel. Então, ó, a mesma coisa, a gente vai fazer da mesma largura que esse recorte, e vai vir contornando, ó, 3, 3, 3, 3, 3, ó. Tá feita a nossa blusa. O que que tá saindo de parte de molde aqui? Vamos lá. O que que tá saindo? Esse recorte aqui. Então, ó, ele tá lá do pontinho. Aí ele vem, vocês vão copiar isso num outro papel, né? Redondinho até o centro. Ó, aí é reto aqui no centro. Ele é isso aqui. Isso é uma parte de molde. Esse pedaço que tá aqui. Outra parte de molde é a nossa blusa, que é do recorte pra cá. Que vai ser aqui. Agora eu vou acabar pegando em cima aqui, né? Deixa eu ver onde é que eu vou desenhar ela. Pra não pegar em cima. Se eu fizer aqui embaixo, vai aparecer? Acho que vai, né? Ó. Aqui. Essa é a nossa blusa. Aqui a gente tem uma pence. E essa aqui eu não vou nem desenhar porque é volume que tá relaxado, ó. Tá? E aí a outra parte de molde que a gente tem é esse revel aqui, que vai ser costurado nessa parte, ó. Então, ó, esse pedaço aqui. Que é esse pedaço aqui, ó. Esses barrigudo demais, né? Ó. Claro que aqui vocês vão sempre colocar o molde em cima para poder copiar direitinho, tá? Mas o que a gente tem, então, são essas 3 partes de molde. A nossa blusa, a parte do recorte e a parte do revel para dar acabamento aqui nessa cava. São essas 3 partes de molde que a gente tem aqui na blusa, mais as costas, né? Que é o mesmo processo, tá? A mesma coisa, vocês vão fazer o mesmo processo aqui.
tá? De construir a profundidade do decote, medindo nas costas, a altura que vocês querem na alça e vão desenhar o acabamento das costas. Deixa eu fazer. Aqui já deu para entender essa parte toda aqui? Que daí eu vou, ó, só simular para vocês aqui como que seria a parte das costas, ó, que o processo é o mesmo. No molde das costas, a gente tem um decote mais rasinho, né? Centro, o nosso ombro, a cava, a lateral e a cintura, com uma pence na cintura. Se eu rebaixei a minha cava lá na frente, eu vou rebaixar a minha cava aqui nas costas também, a mesma medida, porque essa lateral precisa se encontrar. Se eu aumentei aqui a largura do meu molde lá na frente, é legal que eu aumente aqui nas costas também. Isso é regra? Não. Mas, tá? Para ele manter a proporção, é interessante que eu faça isso. Então, ó, vou aumentar aqui. A gente tinha aumentado o comprimento. Mesma medida que eu aumentei de comprimento lá, eu vou aumentar aqui. Essa pence eu não vou fazer nada com ela. Ela vai ficar de relaxamento no meu modelo, que é de folga, né? Agora, se eu quero ver nas minhas costas também, que nem na frente, eu quero fazer um decote em V nas costas, eu vou fazer o mesmo processo. Determinar a profundidade desse meu decote, determinar a altura da minha alça. E aqui, como eu não tenho busto, eu não tenho volume redondinho, eu posso fazer um pouco mais reta essa minha linha, ó. E aqui na cava, eu já cuido para ela ficar mais arredondada, ó. E tá feita a nossa blusa das costas. Daqui pra cá vai pegar a alcinha que vai juntar lá com a frente, tá? O que a gente tem que fazer aqui também? O revel da cava. Com os mesmos 3 centímetros. E caso eu queira que a minha peça seja inteira, que não tenha esse recorte na frente, porque é um detalhe, então provavelmente foi feito só na frente, nas costas não. Eu vou criar esse revel então inteiro, até lá o centro das costas. E aqui essa minha peça vai ser espelhada, né, depois, ó. Ela vai ser assim, vai ser inteira, tá? Aquele recorte é feito só nas costas, então quando eu copiar, só na frente, desculpa. Quando eu copiar, eu vou copiar ela inteira. E é isso, minha gente. É uma peça lindíssima e que não é difícil de produzir. Ela é simples, né, de certa forma, mas esses detalhes deixam ela mais rebuscada, assim, com uma cara mais chique. Então, aproveitem para fazer, porque basicamente é transferir o volume, tá? E desenhar, então, o formato que a gente quer. Basicamente é isso. Mantendo a pence aqui para poder ajustar esse formato do busto, né? E aqui onde eu quero ela solta, ela ampla, eu não faço nada com aquele volume, eu não faço nada com aquela pence. Basicamente é isso. E é uma blusa, então, aí, pronta para vocês fazerem, tá? Produzirem essa peça. Espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado. Se fizerem essa peça, me mostrem. E lembrando, tá? Que para quem já tá aí no processo de produção ou para quem quer produzir as suas peças, eu tenho o meu curso, que é o Esquadra essa ideia, que é o curso de modelagem. E tem também o Dando Ponto com Nó, que é o curso de costura, tá? O curso de modelagem, ele tá aberto para quem quiser entrar. O curso de costura são em alguns momentos do ano que eu abro, não é sempre. Então, se você tem interesse em algum desses, entra em contato comigo. No link da minha bio ali, né? No Instagram tem o link para você acessar, conhecer todos os módulos do curso, conhecer tudo como funciona. O curso, ele vai do básico até o avançado, tá?
Então, mesmo para quem não tem conhecimento nenhum de modelagem, como para quem já tem, a gente vê tudo, blusa, calça, saia, macacão, casaco, tá? Todas as peças. E também a gente inicia com um módulo de criação, onde a gente entende, então, o que representa a nossa essência, né, a nossa individualidade, aquilo que a gente realmente gosta, para produzir peças que façam sentido, tá? Então, a gente direciona aquilo que faz sentido pra gente, né? O nosso gosto, vamos dizer assim, para que a gente não seja um copião, para que a gente não produza peças aí igual a todo mundo, e sim peças que falem de quem a gente é. Então, nesse primeiro módulo, o primeiro contato é entendendo, aprendendo a reconhecer isso em nós mesmos, né? Para depois conseguir aplicar em uma peça, tá? O curso fala também do RRPPF, que é essa técnica que eu mostrei aqui para vocês, que eu falei um pouco, né, dos volumes. Então, essas diferenças que a gente tem de volume, dentro do curso a gente trabalha muito isso, tá? Que são as formas que a gente tem de trabalhar esse volume. Aqui nessa peça a gente trabalhou com pence e relaxamento, mas tem também recorte, prega e franzido. Toda peça que vocês enxergarem na frente de vocês, feminina, vai ter um desses 5 efeitos de estilo que eu chamo. Efeitos porque é algo visual, né? Então, quando a gente olha para a peça, a gente já identifica onde que ela tá aparecendo. E eles podem ser tanto estéticos, no caso desse recorte que a gente tinha feito aqui, é um recorte estético, tá? Ele tá aqui simplesmente por design da peça. Assim como pode ser também na função de ajuste, como foi a pence que a gente transferiu, né? E o relaxamento no caso da gente não fazer nada com volume, quando a gente quer uma peça ampla, tá? Então, toda e qualquer peça sempre vai ter pelo menos um desses efeitos de estilo. E dentro do curso eu ensino vocês a identificarem isso nas peças e conseguir produzir realmente, né, cada um desses efeitos para poder construir a peça que vocês quiserem, tá bom? Qualquer dúvida podem me chamar, fiquem à vontade para me enviar peças que vocês gostariam que a gente trabalhasse, que eu vou ficar bem feliz, que a ideia aqui é trabalhar as peças que são interessantes para vocês, tá bom? Um beijo bem grande, obrigada e até!